Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita eu estarei respondendo uma pergunta polêmica, que gera muito debate, e a pergunta é de uma jovem assembleiana, ela pertence à mesma denominação que eu, né? Assembleia de Deus, e ela está lendo Gênesis, está estudando Gênesis, e ela quer saber qual a relação entre Gênesis e o Enuma Elish. Qual a relação que há entre o livro de Gênesis, principalmente os 3 primeiros capítulos, fala da criação da terra e do homem, da humanidade, com o poema babilônico, ou mito babilônico, da criação, o Enuma Elish. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes sobre esse poema, senão o vídeo vai ficar muito longo. Você pode pesquisar aí no YouTube, você pode pesquisar no Google, tem muita informação sobre isso. Tá? E hoje a informação não está mais restrita a uma elite, todos têm acesso. Com o celular na mão, você tem acesso a várias informações. Você tem Twitter, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem o YouTube, enfim, você tem várias mídias sociais. E é interessante, quem vê primeiro, o Enuma Elish ou Gênesis? Gênesis é plágio? O que o escritor de Gênesis narra ali é plágio sobre a criação? Tá? Foram os deuses que criaram ou foi um único Deus? Então, partindo daqui, e vamos responder sua pergunta. Primeiro explicar rapidamente aqui o que é o Enuma Elish. Ele foi encontrado por Austin Henry Layard, um arqueólogo, em 1849. 1849. E era 7 tabletes de argila. 7 tabletes de argila que estava perfeito. Perfeito. Tá? E estava escrita em babilônico antigo. Eles tiveram que traduzir, evidentemente. Então eram 7 tábuas de argila. A única tábua que estava fragmentada, não deu para ler tudo, era o tablete 5, tá? Que nunca foi recuperado. Mas o texto estava intacto. Intacto. E foi encontrado lá no Iraque, em Mossul, no Iraque, aonde ficava ali a biblioteca de Assurbanipal. Assurbanipal, que foi um dos grandes reis, um dos grandes imperadores do Império Assírio. Inclusive, a Bíblia fala muito sobre a Síria, né? O poderio militar da Síria. E esse Assurbanipal, ele foi um imperador e era intelectual. Tá? E ele montou uma grande biblioteca. E aqui, nas ruínas dessa biblioteca, foi encontrado o mito da criação babilônico, ou babilônica, né? E é interessante que este épico, esse poema, é uma das fontes mais importantes para a compreensão da cosmovisão babilônica, do Império Babilônico, centrada na supremacia de Marduk. Quem era Marduk? Havia vários deuses, uma pleiade de deuses, não dá para falar aqui por causa do tempo, na Babilônia, que era cultuados, venerados, mas o principal deus era Marduk. E o conto, o Enuma Elish, o mito babilônico, o poema babilônico da criação, mostra a exaltação de Marduk, tá? E a subserviência de outros deuses. E também mostra que a humanidade foi criada para servir os deuses. Os deuses vão descansar e os seres humanos vão servi-los, adorá-los, reverenciá-los. E no começo, tá, do Enuma Elish, é muito parecido com Gênesis capítulo 1, que fala das águas, a separação das águas. E existia a deusa das águas, Tiamat, que vai lutar com Marduk. Marduk, antes de lutar com Tiamat, ele fala assim:
Estou aqui resumindo. Olha, eu vou lutar com ela. Se eu vencer a guerra, a batalha, eu vou me tornar o principal Deus. Eu vou dominar sobre vocês. Os deuses concordam. Marduk vai, mata Tiamat, a deusa das águas, e com seu corpo ele divide metade. Metade ele faz a terra e a outra metade ele faz os céus. Olha só. Tá? E daí ele se torna o principal Deus. Então, o Enuma Elish, o mito da criação babilônica, foi escrito para mostrar a subserviência da humanidade aos deuses, que os seres humanos foram criados para adorar os deuses, e também a exaltação de Marduk, o principal deus babilônico, e também o deus mais venerado, o padroeiro da Babilônia, o protetor da Babilônia. Inclusive, ele era representado como um leão. Como um leão. Como um leão. Então, essas informações são importantes. E quando você compara o capítulo 1 de Gênesis com Enuma Elish, é muito parecido. Aí daí surge a pergunta: quem veio primeiro? O Enuma Elish veio antes de Gênesis ou Gênesis veio primeiro do que o Enuma Elish? Porque se o Enuma Elish, esse poema babilônico da criação, veio primeiro, tá? Você entende que o escritor de Gênesis, Moisés, usou o Enuma Elish, esse poema, porque ele conhecia. Lembrando que Moisés, ele ficou 40 anos no Egito. Então ele conheceu esses mitos, tá? Não só o mito babilônico, mas acadiano, sumério, cananeu, egípcio da criação. Cada civilização tinha, tá, o seu mito sobre a criação, como a criação foi criada. Tá? E aí muitos ateus, agnósticos e teólogos liberais falam que os 3 primeiros capítulos é puro mito. É puro mito. Mostrando que Gênesis, tá, plagiou o Enuma Elish para escrever sobre a criação. Mas é interessante. Independente se Gênesis foi escrito primeiro ou não, Gênesis, ele cita de fato, o escritor de Gênesis, Moisés, conhecia esse mito, possivelmente, mas ele não faz uso dele, porque o mito babilônico da criação mostra simplesmente a humanidade sendo criada para ser escrava dos deuses, subserviente dos deuses, e os deuses descansando. E a elevação desse deus, o principal deus babilônico, Marduk, como principal dos deuses, como deus padroeiro, mais venerado, mais adorado. Enquanto o livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos, mostra que só existe um Criador, Deus. Por quê? Quando Israel saiu do Egito, queridos, o povo não era monoteísta, o povo era politeísta, adorava vários deuses. Inclusive, antes do cativeiro babilônico, toda a nação de Israel, a sua maioria, adorava várias divindades. Você vê lá, quando Moisés vai receber as tábuas de pedra, a lei no monte, que ele fica 40 dias e 40 noites, o povo faz o quê? O povo faz um bezerro de ouro para cultuar, para adorar. Vocês conhecem a história. Então, antes do cativeiro babilônico, a maioria da nação, do povo, adorava vários deuses. Baal, Asherá, El, Astarote, por aí vai. Poucos adoravam o Senhor. Poucos adoravam Javé. Então, quando o escritor de Gênesis está escrevendo o capítulo 1, mostrando que Deus criou, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Por quê? Tanto no Enuma Elish, como outros contos, outros poemas, tá, que trazia sobre a criação, o mito da criação, como foi criado, mostrava os deuses criando. E existiam deuses, tá, que
eles eram padroeiros de determinada área, como por exemplo, existia o Deus dos mares, existia o Deus Sol, Lua, estrelas, existia o Deus responsável pelas florestas, pela natureza. Em cada particularidade do planeta havia um Deus criador. E nesse interim de deuses, nessa pleiade de deuses, havia também o Deus principal, que sobressaía sobre todos e que era o mais adorado. Isso nós chamamos de enoteísmo. O que é enoteísmo? Enoteísmo é você crer em vários deuses, uma pleiade de deuses, mas no topo da pirâmide existe o Deus superior, existe o Deus maior, existe o Deus todo-poderoso, como no caso da mitologia grega. Existem vários deuses, Afrodite, Hera, Poseidon, Ares, Hades. Mas qual era o Deus principal? Qual era o Deus mais poderoso? Zeus. Na cadeia de deuses, no topo estava quem? Zeus. Isso é enoteísmo. Eu creio em vários deuses, mas existe um Deus superior, um Deus maior. E era isso que esses mitos, esses poemas da criação traziam. Um Deus criador, um Deus todo-poderoso, que governava sobre todos e todos, inclusive os outros deuses. Mas Gênesis mostra totalmente diferente desses mitos e desses poemas, que a criação não foram os deuses que criaram, mas um único Deus. E limpando a mente do povo de Israel, mostrando que não existe vários deuses, mas só existe um Deus todo-poderoso. E em cada dia da criação, um Deus é desbancado. Se você estuda o contexto histórico e cultural do livro de Gênesis, você vai ver que em cada criação, Deus, ou melhor, em cada dia, Deus vai desbancando um Deus. As divindades pagãs, mostrando que ele não disputou com ninguém a criação, ele fez sozinho. Ele fez sozinho. Então, em cada dia da criação, ele desbanca o Deus dos mares, o Deus das florestas, tá? O Deus Sol, o Deus Lua, porque aqui no poema babilônico da criação, o Enuma Elish, o Sol e a Lua são deuses. São deuses. E Deus está mostrando que não. Tá? Que não. O Sol não é Deus, a Lua não é Deus, as estrelas não são deuses. Tá? Não existem os deuses, ou Deus dos mares, das florestas. Não. Tudo ele criou. Então, existe uma distinção no livro de Gênesis, capítulo 1, entre as criaturas e o Criador. As coisas criadas e aquele que formou. Por isso que o texto começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só aí nós temos 7 distinções, que não dá para falar aqui. 7 distinções. E uma das distinções é essa: que o Criador é distinto da criação. O Criador não é a criação. O Criador, ele não faz parte da criação. Pelo contrário, ele cria, ele forma, tá? Por isso que aquela ideia panteísta, pan, tudo, Deus é tudo e tudo é Deus, está errado. Deus cria o universo, Deus forma o universo, tá? Ele está dentro do universo, mas ao mesmo tempo fora dele, porque ele é criador, ele é imanente, ele é transcendente, ele é poderoso. Então, em cada dia da criação, as divindades pagãs que esses contos, esses mitos traziam, são desbancados. E o escritor de Gênesis mostra, Moisés, tá, que só existe um Criador e que ele é distinto da criação, dos mares, dos peixes, do ser humano. Então, se o escritor de Gênesis conhecia o poema Enuma Elish, o Enuma Elish, tá, ele não faz uso, porque é totalmente diferente a criação do livro de Gênesis e a criação do poema babilônico, ou mito babilônico da criação. Entendeu, minha querida?
Desculpa aqui pelo tempo que nós tomamos, mas foi necessário explicar. Então, se Gênesis veio primeiro, ou o Enuma Elish veio primeiro, isso não importa. O importante é que há similaridades, mas a descrição é totalmente diferente, porque lá é os deuses que criam, exaltando Marduk. Aqui em Gênesis é Deus que cria, mostrando e trazendo para o povo de Israel, tá, a ideia monoteísta da criação, que a criação foi criada por um único Deus, e não é mito, é realidade, é verdade. E mostra um Deus organizado, tá, criando paulatinamente e fazendo para a sua glória. E todas as vezes, quando ele termina de criar algo, o texto vai dizer: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. É isso, resumidamente. Tinha mais coisas para falar, mas isso é suficiente para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Está aqui respondida a sua pergunta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, minha querida, e Deus abençoe também a todos aqueles que irão assistir esse vídeo. E se vocês gostaram de mais um vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. E deixe também aqui suas perguntas. Se você tem uma dúvida, deixe aqui que nós iremos selecionar e em breve iremos também responder. Deus os abençoe, graça e paz mais uma vez. Até os próximos vídeos, querendo Deus.